A primeira vez que eu entrei num centro cirúrgico, apesar de eu ser filho de cirurgião, meu pai era cirurgião também, eu vou contar para vocês como foi a primeira vez que eu entrei sem ele num centro cirúrgico. E aí eu listei 9 tópicos para tentar te ajudar a facilitar um pouco a tua vida. Então vou contar um pouco da minha história e depois te passo esses 9 passos. Foi em 2008. Então imagina, naquela época não existia iPhone, não existia WhatsApp, a internet era muito rudimentar, o celular que a gente utilizava era completamente diferente do que vocês utilizam hoje em dia. A gente não acessava o YouTube e tinha acesso a esse conteúdo de informação, ou seja, ou você tinha vivido a experiência, ou você não sabia absolutamente nada sobre aquilo. E toda vez que você entra num ambiente novo, você tem que saber se comportar nesse ambiente novo e lidar com as pessoas que estão ali dentro. Um centro cirúrgico é um universo à parte, a porta é fechada e o número de pessoas que circulam ali dentro é extremamente limitado. Então todo mundo que está ali normalmente se conhece e tem a mesma postura. Todos os cirurgiões agem da mesma forma, os instrumentadores da mesma forma e assim por diante. E eu não sabia me portar de forma nenhuma. Então você vai passar por essa situação também. Você vai ser um estranho no ninho. Não tem jeito das pessoas não saberem que você é de fora do centro cirúrgico. E se for a sua primeira vez, fica ainda mais evidente. A minha história começou quando eu não sabia nem o que a primeira cirurgia significava. O cirurgião falou, vai se escovar que nós vamos entrar juntos na primeira cirurgia, que é uma postectomia. Já vai montando a mesa, prepara tudo, que eu já apareço lá para te ajudar. Naquela época, e talvez algumas escolas sejam assim, o estudante de medicina tinha muita liberdade para atuar dentro do centro cirúrgico. Estamos falando de 2008, muita coisa mudou de lá para cá. E eu não sabia nem que cirurgia que era, muito menos como montar uma mesa. Então naquele momento eu corri para o telefone público, um telefone de assistência que tinha dentro do centro cirúrgico, e liguei para o meu pai e perguntei o que significa postectomia e como eu monto uma mesa. Mas se você não tem esse acesso, hoje talvez você consiga resolver por WhatsApp, eu vou te passar aqui então 9 dicas para você se comportar de forma melhor e causar uma boa impressão na tua primeira chegada no centro cirúrgico. A minha primeira dica é: conheça e cumpra as regras. Então este é um ambiente controlado com um número limitado de pessoas que tem regras rígidas, que são aplicadas a todos. Então você deve conhecê-las e deve cumpri-las. Não tente burlar as regras, nem fazer diferente do que os outros fazem, por mais que seja a sua primeira vez. E se você não sabe, pergunte. Então, ao chegar no vestiário do centro cirúrgico, entenda as regras de uso do armário, de colocação do avental, do pijama cirúrgico, ou algumas escolas chamam de scrub, como você coloca sua touca, sua máscara. Alguns centros cirúrgicos pedem para que você utilize o propé. Os adereços, brinco, anel, colar, onde você pode pôr isso, onde você deve guardar isso, o que você pode levar para o centro cirúrgico, a sua mochila pessoal, notebook, laptop, como se comportar com o celular. E ao adentrar o centro cirúrgico, vá até o posto de enfermagem, pergunte quem que é a enfermeira principal e se identifique para ela. Normalmente é regra, pelo menos aqui em São Paulo, que todos os funcionários estejam com um crachá no peito, porque os centros cirúrgicos são grandes, e isso identifica as pessoas. E os pijamas cirúrgicos, os scrubs, normalmente têm cor para identificação também. Então aqui todos os médicos usam verde, toda a equipe de enfermagem ou está de roxo ou está de vermelho. Os assistentes, quem está circulando sala ou levando material, está de cinza e assim por diante. Então pergunte a forma como você tem que se enquadrar para você não passar por nenhum problema. Primeira dica, conheça e cumpra as regras. A segunda dica está relacionada com o relacionamento interpessoal. Então se a primeira é conheça e cumpra as regras, a segunda é seja gentil e sorria. Acredite, mesmo de máscara, mesmo de gorro, você pode gerar empatia e gentileza no outro, sendo gentil e gerando empatia também. Então não queira adentrar o centro cirúrgico e falar, eu sou estudante de medicina, porque isso não significa muita coisa lá dentro. Acredite, lá dentro tem cirurgiões, tem enfermeiras. Ser estudante de medicina pode ser um grande trunfo no mundo afora. No centro cirúrgico não é. Pelo contrário, às vezes degrine a tua imagem, porque gera a sensação de iniciante. Então, seja gentil, sorria e pergunte. Se coloque no seu lugar. Não tem problema nenhum você perguntar e falar, eu não sei fazer isso, você pode me ajudar? De forma simpática e empática. Essa é uma grande forma, simples, mas que às vezes a gente deixa passar, de causar uma boa impressão. A terceira dica está relacionada com linguagem dos sinais.
Eu gosto muito de falar sobre linguagem dos sinais e leio sobre isso. Então, a forma como você se veste, a forma como você olha, se você olha no olho direito, no olho esquerdo, no centro do rosto do paciente, se você desvia o olhar, a forma onde você coloca a sua mão, como você prende o cabelo, a forma como você caminha e se posiciona, diz muito a seu respeito. Mostra fragilidade, insegurança, ansiedade. E você tem 3 segundos para gerar uma primeira impressão numa pessoa que você está conhecendo. Então a minha terceira dica é: tenha postura e utilize os 3 segundos a seu favor. Toda vez que você conhecer uma nova pessoa no centro cirúrgico, cumprimente e se apresente. Essa é a melhor forma de você gerar uma ótima impressão. É muito rápido você olhar para uma primeira pessoa e gerar uma impressão negativa ou positiva. Então utilize os seus 3 rápidos segundos a seu favor. Em relação à postura, a minha sugestão é para que você olhe ao seu redor e imite as pessoas. Essa é a melhor forma de se enquadrar, porque talvez o que acontece no meu centro cirúrgico aqui em São Paulo não é o que acontece no seu centro cirúrgico do interior do país. Se está todo mundo vestindo a camisa para dentro da calça, copie, faça a mesma coisa. Se está todo mundo de propé, copie, faça a mesma coisa. E dessa forma você consegue se enquadrar dentro desse universo, ser aceito por essa microcomunidade e gerar uma melhor impressão. A minha quarta dica está relacionado a você entender quem são os personagens do centro cirúrgico. Então você é o novato ali dentro. Não se esqueça que as pessoas se conhecem. Então qual que é a melhor forma de você gerar uma primeira impressão boa? Você saber o nome e o posto de cada um desses profissionais. Se as pessoas não estão identificadas por crachá e não estão identificadas por cor de scrub, então escolha alguém ali da tua confiança, por exemplo, uma circulante de sala que foi com a tua cara, uma secretária do centro cirúrgico que foi empática com você, uma enfermeira, e questione ela quem é cada um destes personagens para você não dar um bola fora lá dentro. Então entenda quem é o cirurgião principal, quem é o cirurgião do aparelho digestivo, quem que é o cirurgião da vascular. Dessa forma você entende quem são os personagens do centro cirúrgico e não fica perdido ali dentro. Essa quarta dica ainda vale para você se posicionar e deixar claro para os outros quem você é. Então a minha sugestão, e eu sempre usei isso na minha vida, é usar um crachá com um nome e o seu cargo de fácil acesso para as pessoas. Primeiro porque isso facilita as pessoas se identificarem. Por exemplo, eu usava lá Arthur, estudante de medicina, no meu crachá. Facilitava para as pessoas saberem quem eu era ali dentro. E depois, se você sabe o nome da pessoa, possivelmente você vai ser lembrado. Então, se você está tentando, almejando, virar um cirurgião no futuro, e eu acredito que essa é a ideia de todos vocês aqui, você invariavelmente vai ter que acompanhar um time cirúrgico durante a tua graduação. O que as graduações oferecem é muito pouco, é ínfimo. Você vai ter que fazer atividade extracurricular. Não tem jeito. Para fazer uma atividade extracurricular, você tem que ser benquisto por essas equipes. E o primeiro passo é elas te conhecerem. E para elas te conhecerem, tem que saber seu nome. Quem não é visto, não é lembrado. Então deixe o seu nome à mostra para as pessoas saberem quem você é. A minha quinta dica acontece com muita frequência naqueles estudantes de medicina que querem muito ser cirurgiões. E aí eles querem mostrar uma proatividade muito grande para chamar a atenção dos colegas residentes ou dos colegas cirurgiões e serem benquistos ali, mas ele exagera na dose e aí ele faz uma proatividade tóxica. Cuidado com isso, não seja um proativo tóxico. Proatividade é muito importante. Você está assistindo a cirurgia, o cirurgião solicita alguma coisa, alguma informação. Se você sabe, você pode contribuir, você pode falar. Se você sabe onde está um material, você pode pedir licença para a circulante de sala e ajudar a buscar o material. Você pode fazer isso. Isso é proatividade e pega muito bem no mundo cirúrgico. Um cirurgião precisa ser proativo, mas você não pode ser tóxico. Você não pode fazer em excesso, porque isso começa a incomodar as pessoas que estão ao teu entorno. Tanto quem está liderando a equipe, quanto as outras pessoas que estão no mesmo cargo que você. Se tiver outros estudantes ali dentro, e você for muito chato, ficar tentando cortar as pessoas, falar antes, se oferecer de forma desconfortável, essa proatividade pode virar ao contrário e pegar mal para você. Então essa dica é, seja proativo, mas não seja proativo a ponto de ser tóxico. Agora, em contrapartida, a sexta dica é o inverso. Não seja um cone e tome muito cuidado com o seu celular. Não seja um cone, normalmente acontece com aqueles caras que já sabem que não querem cirurgia, mas não se dão nem o direito de tentar ver e aprender o que é esse universo. Às vezes a gente já entra na faculdade de medicina com a cabeça do eu quero ser pediatra, eu quero ser médico de família,
e você não dá a chance para a especialidade te mostrar a beleza que ela tem e você tentar entender aquilo. E aí tem dois pontos, você pode entrar no centro cirúrgico e realmente não gostar, e tá tudo bem, não tem nada com isso. Ou você pode entrar no centro cirúrgico de cara feia, emburrado, e ser o que a gente chama de cone, ou cone estéril. Não fala nada, não participa, fica ali só ocupando espaço. Esse cara, assim como o proativo tóxico, pega extremamente mal. Cirurgiões não gostam desse tipo de estudante de medicina. Então você tem que ser nem 8 nem 80. Ficar no intermédio, ser proativo, se mostrar solícito, ser gentil, nem em excesso, nem de menos. Agora, o que não tinha na minha época, que acontece muito hoje em dia, é o smartphone. Então, tome muito cuidado com o celular. É a nossa ferramenta de trabalho, a gente utiliza para falar, resolver problema, responder e-mail, acessar informações, mas no centro cirúrgico, em especial aonde você está assistindo um procedimento e as pessoas esperam que você se interesse por aquilo, se você fica o tempo todo no celular, pior ainda, se for nas redes sociais, correndo o feed, isso pega muito mal e vai destruir a tua primeira entrada no centro cirúrgico. Então aí vai uma boa dica. Coloque o celular no modo silencioso, coloque no bolso e esqueça o celular por essa 1, 2 horas que você vai passar ali dentro. Dessa forma você se expõe de forma melhor para os outros e não causa a impressão de que você não está nem aí para o que está acontecendo. A minha 7ª dica está relacionada com as suas primeiras entradas no centro cirúrgico, em especial para aqueles estudantes que têm fobia em ver sangue, bisturi ou fazer sutura, assistir um procedimento cirúrgico. Então, muito cuidado para você não passar mal ao ver o procedimento e também para você não cansar. Essa é a 7ª dica. Se você nunca viu sangue, você sabe que você vai passar por isso a primeira vez, então fique atento para você não passar mal, e se for passar mal, passa mal da forma certa, próximo a um lugar onde você consiga sentar e que alguém consiga te socorrer. Não é só a cor do sangue que assusta. Sangue tem cheiro, a gente consegue sentir o cheiro. E o bisturi elétrico do procedimento tem um cheiro muito característico, que porventura pode vir a ser conveniente depois de um tempo, mas no começo ele incomoda. Antigamente, nós escovávamos a mão com iodo, e o iodo também tem um cheiro muito característico. Alguns centros cirúrgicos mais antigos ainda utilizam. Depois foi substituído por clorexidine, que tem um cheiro muito mais agradável. Então são todas situações, por exemplo, o cheiro do isoflurano, do sevoflurano, que tem um pouquinho na sala, que podem te fazer passar mal. Então já fique atento a essas situações. Se você tem rinite, se você passa mal, tem gastura, entre na sala cirúrgica e avise o circulante de sala. Fala, olha, é a minha primeira vez aqui, estou chegando agora. Não tem problema, é super normal. E avise ele, se eu passar mal, você me ajuda? Já localize uma cadeira. Se você começar a se sentir mal, incômodo, não espera cair no chão para pedir ajuda. Você vai atrapalhar o cirurgião, o procedimento. Não esqueça que tem um paciente ali sendo tratado. Então, antes de passar mal, sente. Ou já saiba onde é a copa, para você ir até a copa tomar uma água, se afastar do procedimento. A minha 8ª dica está relacionado a bom senso. O problema do bom senso é que é muito difícil de ensinar. Se a gente pegar uma sala lotada, cheia de pessoas, e perguntar assim, levanta a mão aqui quem não tem bom senso. Quantas pessoas você acha que vão levantar a mão? Nenhuma, porque todo mundo julga que tem bom senso. Mas é claro que nem todo mundo tem bom senso. É muito difícil ensinar bom senso. Mas o que eu quero te falar com essa dica aqui? Conheça os momentos cirúrgicos e saiba qual é a hora de descontração e qual é a hora que não é descontraída. Se você está entrando agora no centro cirúrgico, você vai ver que cirurgia nem sempre é um momento tenso. É igual uma UTI. Tem paciente crítico lá dentro? Tem. Mas as pessoas dentro de uma UTI não trabalham ranzinza, chorando, sofrendo. Elas trabalham como em qualquer outro emprego. Tem momentos mais delicados e menos delicados. O centro cirúrgico é a mesma coisa. Cirurgiões contam histórias operando, contam piada, falam da vida. Isso é normal, igual qualquer outro emprego. Mas tem situações e momentos onde tudo é muito delicado, nada pode sair errado. Ou pior, tem momentos onde as coisas saem errado. E aí o cirurgião tem que correr atrás. E o clima fica tenso, até parar um sangramento ou resolver alguma outra situação grave do paciente. É muito difícil para quem está chegando entender essas situações e como se posicionar. Mas perceba e tente aprender isso olhando as pessoas que estão ali. Se o momento está descontraído, essa é a hora de você fazer uma piada, brincar, contar uma história. Cirurgiões normalmente gostam de estudantes, perguntam para os estudantes, ainda mais se eles são da mesma escola, passaram pelas mesmas situações. Agora, se o momento está tenso, não é a hora de brincar. Melhor você ficar quieto e só observar, e se a coisa estiver pegando mesmo, se afasta, fica mais no cantinho da sala. Esse é o bom senso cirúrgico.
E para terminar, a minha 9ª dica é: saiba a hora de sair e seja educado. Ninguém espera que um estudante faça a carga horária de um residente de cirurgia. Não é isso. As pessoas esperam que vocês vão até o centro cirúrgico e aprendam o básico. Como se comportar, como se paramentar, como se escovar, como montar uma mesa de instrumentação, entrar em campo, prestar o auxílio, entender as estruturas anatômicas, ver o procedimento. Quanto tempo isso dura? Não sei, varia. Às vezes são 2 horas, às vezes é meio período, às vezes é o dia inteiro ou até a noite. Mas as pessoas não esperam que vocês passem horas e horas lá dentro. Então saiba o momento de sair, mas na hora de sair, para você causar uma boa impressão, não desapareça simplesmente. Cadê o estudante? Cadê o grupo? Sumiram. Isso pega muito mal para vocês e para o cirurgião que está ali tendo uma postura de professor. Então, na hora de sair, vá até alguém e avise. Olha, nós estamos indo embora, já deu o nosso horário, a gente tem um outro compromisso. Se o cara está operando muito concentrado, avise o auxiliar, avise a enfermeira. Jogue limpo, porque isso pega muito melhor do que simplesmente desaparecer. Essas foram 9 dicas que eu queria ter escutado quando eu estava no começo da faculdade, e eu fui um desses estudantes de que passou a graduação inteira dentro do centro cirúrgico, tinha um horário livre, né, na grade da graduação, eu ia para o centro cirúrgico instrumentar para o trauma, às vezes passava noites e noites fazendo instrumentação para as cirurgias graves, e eu aprendi muito fazendo isso, tanto como lidar com pessoas, como lidar com outras equipes, lidar com pacientes críticos, e também os hard skills, que é como fazer cirurgia mesmo. Então aqui vocês estão aprendendo muito mais soft skill do que hard skill. Agora, é um passo fundamental ficar dentro do centro cirúrgico. Não adianta só ler o livro. Tem muita coisa que vocês não vão conseguir aprender na bibliografia. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha carreira e um pouco sobre cirurgia vascular, você pode me procurar no Instagram. Meu arroba é Dr. Arthur, com TH, Curtarelli. E a gente também mantém um perfil no Instagram e também no YouTube de conteúdo científico e de humor em cirurgia vascular. É o arroba Fogart, com Y, underline da, underline madrugada. E lá você vai conhecer também o nosso podcast Frêmito, onde a gente fala bastante sobre conteúdos em cirurgia vascular e carreira.